Felipe, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos demais colegas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Uma satisfação estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Explica pra gente o que que acontece, o que que aconteceu para 170 mil imóveis no ano passado terem tido a energia, né, cortada por conta de pipa. Pois é, né, estávamos falando há pouco aqui dos riscos, né, envolvendo motociclistas, pessoas, a própria pessoa que solta a pipa e tem o risco de cortar o dedo, cortar a mão, mas também nas redes de energia é mais um risco muito grande para a população e que sim, no ano de 2025 nós tivemos registros em todo o estado do Espírito Santo de quase 900 ocorrências de falta de energia elétrica para a população devido a pipas nas redes, a linha chilena, o cerol cortando cabos e que vieram impactar o fornecimento de energia para esses 170, mais de 170 mil clientes da Uhum. IDP em todo o estado do Espírito Santo. Essa linha chilena e esse cerol chega a cortar o fio de energia ou ele só enrola junto com a pipa, a rabiola que eles falam e isso já causa o problema? Pode cortar sim a linha com cerol, a linha chilena, que é importante destacar também que são produtos proibidos, né? Existem leis que proíbem o uso desse tipo de materiais e eles, quando em contato com a fiação, eles, assim como ele corta a viseira do capacete, como foi dito, né, a mão, ele também provoca o corte da fiação do cabo de energia e esse cabo pode vir a cair ao solo energizado, né? E a gente está falando de milhares de volts de energia nessa fiação que passa no alto dos postes da IDP no estado do Espírito Santo e que podem provocar acidentes graves, deixar a população tanto sofrendo acidentes graves ou até mesmo provocar uma fatalidade. Esses números de 170 mil de 2020, de 2025, eles já são maiores que os números de 2024, não são? Exatamente. Nós registramos em 25, através desses números que eu acabei de compartilhar, Uhum. um crescimento de 45% na quantidade de ocorrências e um aumento de praticamente 30% do volume de clientes impactados por essas ocorrências. Uhum. E se eu pudesse dar um destaque, Por né, favor. a região do estado do Espírito Santo que mais sofre com essas ocorrências é a região da Grande Vitória, né, a região metropolitana, com destaques para as cidades de Serra, Cariacica e Vila Velha, que foram os campeões aí de impacto de ocorrências desse tipo, mas não é somente aqui, no norte e no sul do estado também, com destaque para os municípios de Linhares, no norte do estado, e de Guarapari, no sul do estado do Espírito Santo. Uhum. Agora, eu sei que 2026 está começando, a gente mal terminou o mês de janeiro, está quase, né? Mas mal terminou. Você já tem algum número também de pipas nesse início do ano? Temos sim, né? Ainda estamos, né, com o ano por finalizar, mas as primeiras apurações que nós fizemos para janeiro de 26, nós tivemos 23 ocorrências já provocadas por pipa e que impactaram o fornecimento de energia para mais de 6 mil clientes. 23 ocorrências? Exatamente, vinte e exatamente, três em 29 dias? exatamente, praticamente quase uma por dia, né? Uhum. E o que que acontece? Como é que vocês resolvem o problema? Porque a população fica sem luz, liga para a EDP manda lá alguém, e aí eles precisam cortar a energia para tirar a pipa. Como é que é o processo? Quando uma ocorrência dessa, né, com pipa, provoca interrupção de fornecimento, a depender do local aonde foi, nós temos equipamentos automatizados, telecomandados em pontos estratégicos da nossa rede, de maneira que aqui do nosso centro de operações, que fica aqui na Serra e faz o controle de todo o sistema elétrico do estado do Espírito Santo, a gente consegue remotamente isolar o problema, né? Minimizar o impacto para a população atingida ali, no que diz respeito ao fornecimento de energia, mas é necessário ainda localizar aonde que está essa ocorrência, uma equipe
devidamente capacitada, com ferramental e treinamento adequado para poder deslocar até o local, fazer o reparo da rede, eliminar os riscos para a população e restabelecer o fornecimento de energia para todos os clientes. Quem solta a pipa perto da fiação corre o risco de tomar um choque também? Já aconteceu? O risco existe sim, né? É importante dizer que a gente já falou aqui do cerol e da linha chilena, que pode provocar esse rompimento do cabo, ele pode cair energizado ao solo, que é um risco muito grande. Além disso, a própria pipa, quando está embolada com a rabiola, né? Tem pessoas que fazem rabiola com material do tipo metalizado, que também é um condutor de energia, e essa rabiola envolvendo ali nos cabos de energia também provocam curto, a pipa, a rabiola, e que podem provocar essa interrupção do fornecimento e, nos casos mais graves, até cair o cabo energizado no solo, como a gente já comentou. Já aconteceu casos do tipo aqui no Espírito Santo já, de alguém levar um choque porque prendeu a pipa quando estava soltando na fiação ou tentou resgatar a pipa que já estava presa? No ano de 2025, nós da EDP não temos esse registro de ocorrências desse tipo, mas é importante dizer também, né, que pode vir a ocorrer a pessoa receber um atendimento, ser socorrida, ser levada para o hospital e não chegar, né, aos registros aqui da EDP. Mas em anos anteriores, no passado, já aconteceu sim aqui no estado do Espírito Santo. Porque as pessoas acham, não, tá presa, não, aquilo ali é fio de telefone, tá tudo no poste, o pessoal acha que não tem perigo porque é fio de internet, é fio de telefone, não é fio de energia, e aí mora o perigo. Dá para diferenciar um fio do outro, Felipe? Para as pessoas se arriscarem tanto assim por causa de uma pipa? Pois é, a recomendação que a gente sempre dá é de nunca tentar fazer a retirada, justamente porque a população tem dificuldade em distinguir, né? Qual é a fiação de energia, qual é a fiação de internet, existe risco, não existe risco. Então, a dica e recomendação que a gente dá é de nunca tentar fazer a retirada, nunca tentar subir em muros, lajes e tentar se aproximar para fazer essa retirada, não lançar nenhum objeto preso a uma linha para tentar fisgar ali a pipa e retirá-la das redes, né? Não utilizar varas, né, cabos de vassoura ou varas metálicas para tentar fazer essa retirada também. Ou seja, não se aproxime da rede elétrica e, nos casos que eventualmente chega o cabo cair ao solo, também não se aproximar, não tocar, porque o risco é muito grande. Uhum. Bom, e a gente está falando aqui de imóveis residenciais, comerciais, mas outras instituições podem ser afetadas, né? Escolas, hospitais. É perigoso também, imagina, desligar a energia por causa de uma pipa, um hospital. Tem gerador, mas não precisa, desnecessário, né, Felipe? Exatamente, né? Quando tem essas ocorrências, normalmente são em áreas urbanas, e acontece sim de interromper o fornecimento para todo tipo de cliente, e no meio deles estão sim hospitais, empresas, escolas, Já tivemos aqui órgãos públicos. Já tivemos aqui no Espírito Santo casos assim? Já tivemos, e a gente sempre busca fazer a priorização do atendimento através, como eu citei o exemplo desses equipamentos automatizados que nós fazemos, comando remotamente aqui pelo centro de operações, buscando minimizar o impacto. A gente também observa esse tipo de situação, se há eventualmente algum hospital, escola, unidade de saúde impactada, priorizando essas normalizações da energia. Aí que você vê, né? Você já atrapalha às vezes uma casa, um comércio, uma rua. Você imagina um hospital inteiro, uma escola sem aula porque alguém soltou pipa e acabou prejudicando a fiação. O prejuízo é maior ainda, para o maior número de pessoas ainda, né? Exatamente. É importante a gente deixar claro que a EDP não é contrária à brincadeira, né? O esporte de soltar pipa. A gente é a favor, mas que seja feito com segurança. O mais distante possível das redes de energia, em locais abertos, em campos, parques públicos, né? Em praia,
areia da praia, né, o mais distante possível das redes de energia. Uhum. Período de férias escolares, então, vocês devem ter trabalho em dobro? Exatamente, como a gente acabou de chegar nessa estatística aqui de praticamente uma ocorrência por dia no mês de Uhum. janeiro de 26, e lembrando que tivemos muitos dias de chuva no mês de janeiro, então se a gente for observar dias secos, que é mais propício para a prática de soltar pipa, talvez a estatística fosse até maior, né? Uhum. É, e sim, né, confirmando o maior volume dessas ocorrências, incremento dessas ocorrências, ocorre justamente no período de férias escolares, tanto nesse período que a gente está agora, né, finalizando, que é da virada de ano, quanto no período de férias escolares no meio do ano. Uhum. Pergunta dos nossos ouvintes aqui. O Germano está questionando. Na cidade, aliás, ele está informando para a gente. Na cidade de Itajaí tem uma lei que proíbe soltar pipa em qualquer lugar da cidade. Aí é meio radical, não é não, Felipe? O... aquilo que eu tinha comentado, né? Que a gente entende que a gente estava conversando aqui no início do programa, né? Dessa reportagem, né? Uhum. Quem nunca soltou pipa, né? Eu mesmo já soltei pipa, eu tenho um filho que solta pipa, né? Mas tem que ser com segurança, procurando observar essas dicas, né? Repetindo, né? O mais distante possível das redes de energia para não provocar todos esses transtornos para a população. Você vê Lenaldo com a gente? Lenaldo é um ouvinte nosso dos Estados Unidos. Ele disse que quando ele morava aqui no Espírito Santo, a moto dele tinha aquelas duas antenas para evitar que a linha da pipa, né, passasse e cortasse, que ele se machucasse, na verdade, né? Muita gente também se protege dessa forma. E o Marcos Antônio está aqui dizendo, olha, de quem é a responsabilidade em caso de dano físico a uma pessoa ou um patrimônio causado por uma linha de pipa? A EDP entra, faz o acerto no caso de um dano ao patrimônio, né, no caso de uma falta de energia. Vocês responsabilizam alguém depois disso? Como é que fica esse trabalho para a EDP? Quando ocorrem as interrupções de energia, eventualmente pode provocar algum dano a algum equipamento eletrônico, né? E existe todo um regramento da ANEEL que fiscaliza e regulamenta isso não só para a EDP no Espírito Santo, mas para todas as distribuidoras no Brasil, sobre esse processo, né, de ressarcimento de dano no caso de queimas de equipamentos eletrônicos. Uhum. Bom, uma brincadeira que pode virar um risco de morte no caso da saúde das pessoas e um baita prejuízo, porque às vezes um curto pode queimar, como você falou, nos equipamentos dentro da casa. Imagina, quem é que paga tudo por causa de uma pipa? É uma brincadeira que precisa ser mais levada a sério, não é não, Felipe? Exatamente, e esse espaço, né, que a CBN está abrindo aqui para a gente poder tentar levar essa conscientização para a população é muito importante, né? Uma outra coisa que às vezes eu vejo as pessoas fazendo é jogando coisas para ver se consegue desembolar a pipa do fio. Também não é uma prática recomendada, né? De maneira alguma, porque a fiação que passa ali no alto do poste, a gente está falando de milhares de volts, né? E aí pense, né? Você está na sua residência, na tomada ali de um equipamento eletrônico, se você eventualmente toma um choque ali na tomada, que a gente está falando normalmente de 110, 127 volts, como já não é agradável, né? Imagine um choque de mais de 7 mil, 10 mil volts, a depender do tipo de curto-circuito, pode ser muito grave e até fatal. Bom, em situações de risco de ocorrências relacionadas às redes elétricas como um todo, né? Pipa, mas também outros. Onde é que a população entra em contato? Quais são os canais oficiais de atendimento da EDP para denúncias? Sempre que ocorrer uma situação dessa, de falta de energia, ou uma situação de risco do cerol ou da linha chilena, que eventualmente cortou o cabo e caiu o solo, né? Repetir a orientação de nunca se aproximar e procurar a EDP através dos nossos canais de atendimento. Destacar aqui o nosso aplicativo, que é o EDP Online, nosso WhatsApp da EDP. Posso falar o número aqui? Por favor, Felipe. É o DDD 27
número 99772-2549. Repetindo, DDD 27 99772-2549. Uhum. Tem um site também da EDP, né? edponline.com.br. Exatamente, nosso site edponline.com.br e também a nossa central de atendimento, que o número é 0800 721 0707. E vale ressaltar também, vocês fizeram uma pintura recente no muro da estação que tem ali na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Beira-Mar, antes do Horto Mercado ali, que fala sobre essas questões de não soltar pipa perto da fiação, né? Exatamente, é mais uma maneira de a gente tentar, né, conscientizar a população de todas as formas possíveis, né? E fizemos sim esse desenho ali em todo o muro que circula a nossa subestação ali na região de Bento Ferreira. Uhum. Felipe, obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN, com os nossos ouvintes, alertando sobre os perigos. Uma brincadeira que é saudável, é tradição já do brasileiro soltar pipa, mas que precisa ser melhor avaliada, né, em termos de local para essa atividade. Exatamente, fazer a brincadeira, a criançada aproveitar as suas férias, mas com segurança. Obrigada, viu, Felipe? Um abraço para você e para toda a equipe da EDP. Muito obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, até a próxima.